Antes de orarmos juntos hoje, vamos primeiro entender uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você vê sua vida. E depois, vamos clamar pela revelação que mudará tudo para você. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17 declara: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. A história do servo de Eliseu é uma das demonstrações mais impressionantes de como Deus pode revelar realidades ocultas que estavam o tempo todo diante dos nossos olhos. Imagine a cena. O exército sírio havia cercado a cidade durante a madrugada. Cavalos, carros de guerra, soldados armados, uma força militar esmagadora que parecia tornar qualquer resistência impossível. Quando o servo de Eliseu acordou naquela manhã e subiu ao terraço, seu coração quase parou. Ele viu apenas destruição iminente, terror absoluto, uma situação sem saída. Correndo desesperadamente até Eliseu, ele gritou: Ai, meu senhor, que faremos? Mas aqui está o que torna esta história extraordinária. Eliseu não estava preocupado. Na verdade, sua resposta foi quase desconcertante. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como assim, mais estão conosco? O servo olhou ao redor. Via apenas ele e Eliseu. 2 homens contra um exército inteiro. A matemática não fechava. A lógica não fazia sentido. Mas Eliseu sabia algo que seu servo ainda não conseguia enxergar. Então aconteceu o milagre que mudou tudo. Eliseu fez uma oração simples, mas poderosa. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E imediatamente, a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do jovem, e o que ele viu o deixou boquiaberto. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. A realidade nunca havia mudado. O que mudou foi a capacidade de enxergar. Esta história ilustra uma verdade profunda que muitos cristãos ainda não compreenderam completamente. Muitas vezes não é que Deus esteja ausente de nossas situações difíceis. Não é que Ele tenha abandonado nossos sonhos ou se esquecido de nossas orações. A questão é que nossos olhos espirituais precisam ser abertos para ver o que Ele já está fazendo. Quantas vezes você olhou para uma situação e viu apenas impossibilidade, quando, na verdade, Deus já havia preparado a solução? Quantas vezes você se sentiu sozinho numa batalha, sem perceber que o exército celestial estava ao seu lado? Quantas vezes você declarou derrota, quando, na verdade, a vitória já estava garantida, apenas oculta aos seus olhos naturais? O profeta Jeremias nos lembra em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus está trabalhando constantemente, mesmo quando não conseguimos ver. Suas misericórdias estão se renovando, sua fidelidade está operando, seu poder está agindo, mas nossos olhos precisam ser abertos para discernir essa realidade. E aqui está o mistério da visão espiritual. 2 pessoas podem enfrentar exatamente a mesma crise e reagir de formas completamente opostas. Uma entra em pânico enquanto a outra permanece em paz. Uma vê derrota certa enquanto a outra vê oportunidade para Deus agir. Uma se desespera enquanto a outra intercede com confiança. A diferença não está nas circunstâncias. A diferença está na visão. Quando nossos olhos espirituais estão fechados, enxergamos apenas com a perspectiva humana limitada. Vemos os problemas como maiores do que realmente são. Vemos os recursos como menores do que realmente são. Vemos Deus como mais distante do que realmente está. Mas quando Deus abre nossos olhos, tudo muda de perspectiva.
De repente, aquele problema financeiro que parecia impossível de resolver não é maior do que o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aquele relacionamento que parecia irreconciliável não é mais difícil do que o coração de Faraó que Deus amoleceu. Aquela doença que parecia terminal não é mais poderosa do que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro do túmulo. A oração de Eliseu, Senhor, abra os olhos para que veja, continua sendo uma das orações mais poderosas que podemos fazer hoje. Porque quando Deus abre nossos olhos espirituais, descobrimos que Ele já estava trabalhando em situações que julgávamos perdidas. Revelamos recursos que não sabíamos que existiam. Enxergamos saídas que pareciam impossíveis. Mas a verdade é que muitos cristãos vivem com visão espiritual limitada não por castigo divino, mas por falta de buscar essa revelação. Eles oram pedindo para Deus mudar as circunstâncias, quando na verdade deveriam orar pedindo para Deus abrir seus olhos para ver o que Ele já preparou naquelas circunstâncias. Jesus disse em João 9:39, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Cristo veio exatamente para dar visão aos espiritualmente cegos, para revelar verdades ocultas, para mostrar realidades que nossos olhos naturais jamais conseguiriam captar. E assim como Eliseu orou pelo seu servo, hoje vamos orar por você. Vamos pedir para Deus remover qualquer véu que esteja impedindo sua visão espiritual. Vamos clamar para que Ele revele os exércitos celestiais que estão lutando a seu favor. Vamos interceder para que você enxergue as provisões que Ele já preparou, as portas que Ele já abriu, os caminhos que Ele já estabeleceu. Porque quando seus olhos espirituais forem abertos, você descobrirá que nunca esteve sozinho nessa batalha. Você perceberá que Deus já estava trabalhando antes mesmo de você começar a orar. Você verá que a vitória já estava garantida, apenas esperando ser revelada. Então prepare seu coração, abra sua mente e permita que o Espírito Santo toque seus olhos espirituais agora. Esta oração pode ser o momento em que tudo o que estava oculto finalmente se torna visível para você. Pai Celestial, venho diante do Teu trono hoje reconhecendo que minha visão é limitada e que preciso da Tua revelação. Assim como Tu abristes os olhos do servo de Eliseu, eu te peço, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver o que Tu já preparastes para mim. Senhor, confesso que muitas vezes tenho olhado para minhas circunstâncias apenas com meus olhos naturais, e por isso tenho me assustado com situações que na verdade Tu já dominaste. Perdoa-me por ter duvidado do Teu poder quando a solução já estava diante de mim, apenas oculta a minha visão limitada. Pai, remove de minha mente qualquer véu de incredulidade que esteja bloqueando minha capacidade de enxergar Teus milagres. Tira de mim a tendência de ver apenas problemas, onde Tu vês oportunidades de glória. Liberta-me da prisão da perspectiva humana e eleva meu entendimento à Tua perspectiva divina. Senhor Jesus, Tu disseste que viestes para que os cegos vejam. Hoje eu te peço, toca meus olhos espirituais como tocastes os olhos físicos de Bartimeu. Que eu possa sair desta oração enxergando realidades que antes me eram invisíveis. Revela-me os exércitos celestiais que estão ao meu lado nesta batalha. Mostra-me, Senhor, as provisões que Tu já liberastes, mas que eu ainda não consegui identificar. Abre meus olhos para as portas que Tu já abristes, mas que eu não vi. Revela-me os caminhos que Tu já preparastes, mas que meus pés ainda não encontraram. Que eu possa ver com clareza divina e não mais com confusão humana. Pai, eu te peço especificamente que me mostres o que Tu estás fazendo naquela situação que tem me preocupado tanto. Abre meus olhos para ver Tua mão agindo onde eu só enxergava abandono. Revela-me Tua presença onde eu só sentia solidão. Mostra-me Tua vitória onde eu só via derrota. Senhor, que assim como o servo de Eliseu ficou maravilhado ao ver os cavalos e carros de fogo, eu também possa me surpreender com a grandiosidade do que Tu já preparastes para mim. Que minha fé seja fortalecida não apenas pelo que peço, mas pelo que Tu já concedeste, e eu ainda não enxerguei. Dá-me, Pai, a sabedoria para discernir entre a realidade natural e a realidade espiritual. Ensina-me a não me deixar abalar pelo que vejo com meus olhos físicos,
quando sei que existe uma dimensão muito maior governada pelo teu poder soberano. E quando meus olhos forem abertos, Senhor, que eu jamais esqueça desta revelação, que nos momentos de futuras dificuldades eu me lembre de que tu sempre estás trabalhando, sempre estás presente, sempre tens uma saída preparada. Que esta visão espiritual se torne uma fonte constante de paz e confiança em minha vida. Em nome do poderoso Jesus, eu oro e creio que meus olhos espirituais estão sendo abertos neste exato momento. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você sentiu que seus olhos espirituais estão sendo abertos para ver o que Deus já preparou para você, digite "Meus olhos estão abertos" nos comentários como uma declaração de fé. Queremos orar especificamente por você e celebrar o que Deus está revelando em sua vida. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo, porque temos uma palavra profética específica chegando amanhã que vai revolucionar sua perspectiva sobre os planos de Deus para o seu futuro. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode transformar completamente sua jornada. Deixe também seu like se você crê que Deus já está trabalhando em sua situação, mesmo que você ainda não consiga ver completamente. Seu like é uma declaração de fé que fortalece não apenas você, mas toda a nossa comunidade de intercessores. Que a graça e a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre sobre você, abrindo seus olhos para ver o extraordinário no que parece comum, o milagroso no que parece natural e a vitória no que parece impossível.